E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo aí do horário que você esteja assistindo a nossa videoaula, tá? Professor Ziel, para mais uma aula de física. Dessa vez nós vamos para a nossa aula de revisão do capítulo 11. E esse capítulo vai estar na avaliação de vocês desse mês de setembro, tá ok? Então vamos lá. Então nós começamos os nossos estudos, né? O nosso capítulo 11, que é das ondas eletromagnéticas aos fótons, né? Então nós começamos a falar sobre ondas eletromagnéticas, sobre a descoberta das ondas eletromagnéticas, enfim. E o que é uma onda eletromagnética? Espero que vocês todos lembrem, porque a gente viu no segundo ano, né? Mas se não lembrarem, ondas eletromagnéticas, elas são ondas formadas por dois campos oscilantes, o campo elétrico e o campo magnético, né? São campos oscilantes perpendiculares entre si. O que é perpendicular? Que formam 90 graus, né? Tipo assim, né? Então aqui nós temos um campo, pode ser o campo elétrico, e aqui nós temos um outro campo, o campo magnético, tá bom? E o cara que previu a existência dessas ondas eletromagnéticas foi Maxwell, tá certo? Então Maxwell ele fez uma previsão teórica com suas equações, as chamadas equações de Maxwell, tá? Depois a gente vai estudar essas equações. E depois veio Hertz e comprovou experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas. E aí quando eu digo nós humanos, né, passamos a produzir também ondas eletromagnéticas. Então a gente passou a produzir ondas de rádio, a gente passou a produzir ondas de raio-x, enfim, a partir desse estudo de Maxwell, né, dessa previsão de Maxwell e da comprovação de Hertz. Então, aqui nós temos uma ilustração de como seria uma onda eletromagnética. Então, nós temos aí em vermelho o campo elétrico e em azul o campo magnético. Percebam que elas estão aí, esses campos, né, estão formando um ângulo de 90 graus, estão perpendiculares entre si. Tá ok, pessoal? Bom, falando agora de energia e quantidade de movimento. Se a onda eletromagnética comunica a um anteparo uma determinada quantidade de movimento, ele exerce sobre ele um impulso, o que origina uma pressão de radiação. Em outras palavras, a luz pode exercer força sobre um anteparo. A expressão para se calcular a pressão de radiação tem Prad igual a I sobre C. O que é esse Prad? Pressão de radiação. Que é o I? A intensidade da radiação. E C é a velocidade da luz, tá certo? Eu coloquei aqui ao lado a formulazinha da quantidade de movimento, tá certo? Então a quantidade de movimento é energia dividido pela velocidade da luz. Então, na nossa primeira aula desse capítulo, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês um cardzinho para você ir até lá, se você achar necessário. Na nossa primeira aula do capítulo 11, eu coloquei até uma demonstraçãozinha de uma experiência, né? Onde a gente tinha aqui uma lâmpada, né, que estava inicialmente apagada, e tinha uma outra lâmpadazinha que tinha dentro um conjuntinho de hélices, né? Então o que foi que a experiência mostrou? Quando a gente acendeu aqui a lâmpada, né, poucos segundos depois, o conjuntinho de hélice começou a girar, e aí aumentando a intensidade, aquele conjuntinho começou a aumentar um pouquinho ali a velocidade, tá ok? Então daí a gente pode tirar aqui uma onda eletromagnética, né? Pode ser uma luz visível ou não, né? Uma onda eletromagnética ela é capaz de exercer força sobre um anteparo, né? Nós sabemos que pressão é o que? Força dividido por área, né? Ou seja, então uma onda eletromagnética ela consegue
pressionar, ou ela consegue imprimir, colocar uma determinada quantidade de força, né, em um anteparo. Beleza, pessoal? Então, muita atenção nessa questão da pressão de radiação. Uma dica aí para a avaliação de vocês, tá? E vamos aqui falar sobre o efeito fotoelétrico, digamos que é o tema principal desse nosso capítulo 11, tá ok? Como eu já falei nas aulas anteriores, né, se vocês quiserem retornar aqui também para as outras aulas, né, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, tá bom? Nós tínhamos na física uma ideia de que a física estava fechada, ela já estava concluída, todas as perguntas, como se todas as perguntas já estivessem respondidas, né? Baseados nos conhecimentos que nós tínhamos, né? Principalmente com relação a movimentos que Newton tratava. Mas aí começaram a surgir alguns questionamentos, algumas dúvidas, por exemplo, sobre a emissão de radiação do corpo negro, que Max Planck ele começou a estudar, e daí ele formulou uma teoria de que as ondas eletromagnéticas, a energia que essas ondas carregavam, né, seria o que? Seria uma constante, que depois veio a ser nomeada constante de Planck, vezes a frequência, tá ok? Então, primeiramente, Max Planck ele deu essa ideia para resolver a questão da radiação do corpo negro. E aí surgiu também uma questão sobre o efeito fotoelétrico, né? Quando se incendia radiação eletromagnética, luz, enfim, numa placa metálica, dependendo da cor daquela luz, né, começavam a ser expelidos elétrons, ok? Começaram a ser expelidos elétrons. E aí, às vezes você tinha perdão. Às vezes você tinha uma determinada cor de luz que você podia era aumentar a intensidade daquela cor, né, daquela fonte de luz, que não havia o salto daqueles elétrons, não havia fugiu a palavra, não havia a emissão, pronto, não havia a emissão de elétrons pelaquela placa, né? Enquanto outras fontes de luz, né, fontes de radiação eletromagnética, bastava uma pequena intensidade que começavam a ser emitidos elétrons daquela placa, beleza? Então, pairava na física essa dúvida, o porquê disso, né? Desses acontecimentos. E veio Einstein, né? E nos trouxe aí uma solução para esse questionamento, para esta dúvida que permeava ali no final do século XIX, tá? Então, vamos falar aqui o textinho, tá bom para vocês? Então, efeito fotoelétrico, né? Então, a emissão de elétrons de uma superfície em razão da interação de uma onda eletromagnética com a mesma é chamada de efeito fotoelétrico. Então, nós temos aí logo abaixo aí uma figurinha do que acontecia, né? Nós temos a radiação chegando na placa metálica, e aí essa placa começava a emitir elétrons, né? A descoberta desse efeito ocorreu entre 1886 e 1887 por Hertz, né? Que usou a física clássica para tentar explicar. Os conceitos clássicos tornaram a concepção desse fenômeno insuficiente, dando lugar aos conceitos modernos propostos por Albert Einstein no ano de 1905, beleza? E só para enfatizar aqui, Einstein ganhou o prêmio Nobel dele de Física com a resolução desse efeito fotoelétrico. A gente imagina que seja que tenha sido, né, com a teoria da relatividade,
Mas não, ele ganhou o prêmio Nobel dele de Física com o efeito fotoelétrico, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. Dentre as propostas de Einstein, né, estão a quantização da energia, ou seja, para a ocorrência da ejeção imediata de elétrons da superfície, a energia da radiação, das ondas eletromagnéticas, né, estaria concentrada em pacotes. Né? Esses pacotes quem são? Os fótons. Né? E não distribuída sobre a onda, que era uma previsão clássica. Então, antigamente se achava que a radiação eletromagnética, ela inclusive, ela só seria capaz de se propagar em um meio material que eles chamavam de éter. Né? Depois, com algumas experiências, se chegou à conclusão, inclusive utilizando os pensamentos de Einstein, que não existia esse tal éter, esse meio material. Né? Uma onda eletromagnética pode se propagar pelo vácuo. Continuando, ele demonstrou também que a velocidade com que os elétrons são ejetados não depende da quantidade de fótons emitidos, e sim da frequência que esses fótons possuem, relação que pode ser compreendida através da expressão a seguir. Então vamos ver aqui o que foi que o Einstein pontuou. Né? Ele disse que a velocidade com que os elétrons são ejetados, ou seja, aquela energia cinética daqueles elétrons, ela depende exclusivamente da frequência da onda, né? Ela não depende da intensidade da radiação, né? Ela depende da frequência da onda. E com essas conclusões, ele chegou a seguinte conclusão. Bom, primeiramente aqui, eu coloquei a teoria de Planck, certo? Quem desenvolveu essa formulazinha da energia da energia que uma onda eletromagnética carrega foi Planck. Então, E é igual a H vezes F, tá bom? Eu coloquei primeiro isso aqui porque o Einstein pegou essa teoria de Planck para ajudar na solução do problema do efeito fotoelétrico. Então, ele... Bom, tá aqui até essa partezinha eu peguei do livro de vocês, né? E é igual a F, E é igual a H vezes F, né? É a energia que os fótons carregam, né? O H é uma constante, tá aí o valor da constante, 6,63 vezes 10 a menos 34, né? Alguns livros trazem 6,6, não tem problema nenhum, certo? Então, Einstein se utilizou dessa teoria de Max Planck para fazer a conclusão da resolução do efeito fotoelétrico. Então ele desenvolveu essa formulazinha aí, ó. A energia cinética máxima, né? A energia cinética máxima de um elétron que é emitido em uma placa, né? Ela é igual à energia que o fóton carrega menos a função trabalho, ou seja, EC, né, EC máximo, ela é igual a H vezes F menos φ. Eu coloquei φ, mas já expliquei que a função trabalho no livro de vocês traz, se eu não me engano, é um W, tá bom? Então não tem problema nenhum. A gente tem que entender que aí é a função trabalho. Então, a energia cinética máxima que um elétron tem quando ele é emitido, ele vai depender da energia do fóton menos a função trabalho. O que é essa função trabalho? Essa função trabalho é como se fosse uma energia que segura aquele elétron no átomo, tá certo? Então, não é que como até eu falei na outra videoaula, né? O átomo ele tem um certo apego pelos seus elétrons, ele não vai deixar o elétron sair assim à toa, né? Então tem como se fosse uma energia segurando aquele elétron. E para que ele seja emitido, né, aquela energia que o fóton traz, né, que o elétron consome aquela energia, lembrando que o elétron ele consome em sua totalidade a energia que vem naquele pacote, naquele fóton, tá bom? Então, voltando, a energia cinética que aquele fotoelétron tem, né, possui,
vai ser a energia que o elétron consumiu, né, do fóton menos a energia que o átomo segura aquele elétron, ou seja, a função trabalho. Tá bom, pessoal? Nós temos aqui a figurinha demonstrando a radiação incidente, né? E aí nós temos aí o metal com a sua função trabalho. Eu fico apontando aqui para o celular, né? Como se vocês fossem ver. E aí, e nós temos os elétrons sendo emitidos, tá bom, pessoal? Agora nós vamos para os exercícios. Bom, então vamos lá. Exercício número 1, certo? Vamos lá. Para um feixe com intensidade de 200 watts por metro quadrado, o qual tem uma seção circular de raio 4, milímetros, se o mesmo incide sobre um espelho plano onde toda a potência é refletida, determine a pressão de radiação e a força exercida pelo feixe de luz. Então nós temos aí um feixe de luz que bate em um espelho e é refletido. Nós temos que ter uma atençãozinha com esse caso particular. Quando nós temos uma radiação eletromagnética que é refletida, a gente vai multiplicar por 2 aquela formulazinha da pressão de radiação, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para a canetinha. Então, vejam só. Essa aqui é a fórmula da pressão de radiação. P é igual a I, né, sobre C. Não foi assim que a gente aprendeu? Mas, quando nós temos uma reflexão, então se nós temos uma reflexão, aquela luz bate e volta. Então, essa pressão ela é multiplicada por 2, tá bom, pessoal? Por isso que na formulazinha tem um 2 aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Só substituir os dados, né? Então, 2 vezes quanto é a intensidade? 200, né? Ó, 200 aqui. Intensidade é 200. Dividido pela velocidade da luz. Qual é o padrão da velocidade da luz? 3 vezes 10 elevado a 8. Então, 2 vezes 200 dá 400. 400 dividido por 3 vezes 10 elevado a 8, né? Fazendo as continhas para a gente não perder muito tempo. Deu 1,3 vezes 10 elevado a menos 6 newtons por metro quadrado. Então essa é a pressão que esse feixe de luz exerce sobre o espelho. Tá ok, pessoal? Agora, já tinha esquecido, né? Agora nós vamos calcular a força, né? Nós vamos calcular a força. Bom, se pressão é igual a força dividido por área, então força, fazendo aqui um meio pelos extremos, né? Força vai ser igual a pressão vezes a área, tá certo? Mas qual é o valor da área? Bom, nós temos aqui o valor do raio, né? Opa, eu tirei a caneta. Nós temos aqui o valor do raio, 4 milímetros, tá? Nós temos que lembrar que o padrão na física é metro, né? Então, calculando aqui a área, como é que a gente calcula a área de uma circunferência? Π r ao quadrado, né? Então, π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3,14 aproximadamente, né? Vezes 0,004 ao quadrado, porque aqui nós transformamos milímetro em metro, tá? Vai dar igual a 5, opa, tirei aqui, vai dar igual a 5,02 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Aqui nós calculamos a área da seção, tá? Então agora nós vamos calcular a força. Então, nós temos aí, força não é igual a pressão vezes a área. Então, nós temos
Perdão, pessoal, mas é porque é complicado esse negócio de mexer com o celular, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, força é igual a 1,33 vezes 10 a menos 6, vezes 5,02 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo a continha, a multiplicação, de 1,33 vezes 5,02, deu 6,68. Eu acho que vocês lembram que 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 5, você tem, na multiplicação você soma, né? Então menos 6 com menos 5 dá menos 11. Então nós temos aí a resposta da força é 6,68 vezes 10 a menos 11. Deixa eu parar aqui um instante. Vamos lá. Às vezes eu dou uma parada aqui porque a garganta está coçando, eu tomo uma água. Então vamos para a questão 2. Sobre o efeito fotoelétrico. Marque a alternativa correta. Então vamos lá, vamos analisar as afirmativas. O efeito fotoelétrico depende da intensidade da radiação incidente sobre a placa metálica. Nós sabemos que não. Do que depende o efeito fotoelétrico? Depende da frequência da radiação, da frequência daquela onda eletromagnética, tá certo? A intensidade ela vai influenciar na questão da quantidade de elétrons que vai ser emitida, mas o que causa o efeito fotoelétrico é a frequência da onda, né? Letra B. Não há frequência mínima necessária para a ocorrência desse fenômeno. Sim. Nós estudamos que existe uma frequência mínima chamada frequência de corte, tá certo? Que é a frequência necessária para que haja a emissão dos elétrons numa determinada placa metálica. Então, letra B está errada. Letra C. A frequência de corte é fruto da razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Aí já podemos analisar. Vamos analisar aqui a formulazinha. Qual foi a formulazinha que o Einstein propôs? Que a energia cinética, né, é igual a energia do fóton menos a função trabalho. Vou colocar um Wzinho aqui, beleza? A energia cinética, né, a energia cinética máxima, certo? De uma frequência de corte, ela vai ser uma energia muito mínima, tão pequena que a gente pode até considerar ela nula, pode considerar sendo zero, tá certo, pessoal? Então, se aqui tende a zero, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode mandar aqui a função trabalho para o outro lado, e aí vai ficar W, né, igual a H vezes F. Bom, eu vou colocar aqui F0 porque é a frequência de corte. Como eu quero saber a frequência, a gente vai mandar o H, perdão, a gente vai mandar o H, que é a constante de Planck, para o outro lado. Então, a frequência de corte vai ser igual a quem? A função trabalho dividido pela constante de Planck. Perdoem aí pelo desenho horrível, mas deu para entender, né? Então, a frequência de corte, ela é a razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Então, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Vamos analisar a letra D, né? Para tirar a dúvida. Letra D diz que a energia cinética dos fotoelétrons é diretamente proporcional ao comprimento de onda da radiação incidente. Não, nós sabemos que a energia cinética ela tem a ver com a frequência da radiação, tá ok, pessoal? Então a alternativa correta é realmente a alternativa C. Exercício número 3. Determine a frequência de corte para um metal cuja função trabalho seja 2,3 elétron-volts. Bom, aqui é uma atenção interessante que vocês podem encontrar essa função trabalho em forma de elétron-volt ou podem encontrar em joule. Tudo isso, elétron-volt ou joule, é uma unidade de medida de energia,
Tá certo, pessoal? Então, dependendo da questão, você vai adaptar ali, tá bom? E aí nós temos a constante de Planck, no caso, no formato de electronvolt. Bom, como eu fiz agora a dedução da formulazinha no exercício passado, aqui também traz, perdão, aqui já traz também para vocês, ó, tá? Nessa parte aqui. Essa aqui é a dedução da formulazinha da frequência de Corte, tá? É a mesma fórmula que a gente deduziu no exercício passado. Então, como é que a gente calcula a frequência de Corte? Função trabalho dividido pela constante de Planck. Então, a frequência de corte vai ser a função trabalho, que é de 2,3 eletronvolts, né? E a constante de Planck, que é 4 vezes 10 elevado a menos 15. Fazendo aqui a divisãozinha, né? E as continhas, nós temos que a frequência de corte é de 5,75 vezes 10 elevado a 14 Hz. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos continuar. Bom, hoje aqui a garganta não está ajudando muito, mas acho que vai dar certo. Questão 4. A tabela abaixo mostra a frequência para 3 tipos, não são 3, são 4, tá? 4 tipos distintos de ondas eletromagnéticas que irão atingir a placa metálica, cuja função trabalho corresponde a 4,5 eletronvolts. A partir dos valores das frequências, podemos afirmar que... Então, nós temos aí uma tabela com 4 frequências de onda, né, de ondas diferentes, onda A, B, C, D. E nós temos aí alguns dados que a questão nos trouxe. Então, a gente vai analisar, a gente vai utilizar esses dados e analisar as alternativas para buscar a alternativa correta. Então, ele trouxe aqui nos dados, né? Considere a constante de Planck como 4 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts segundo e a velocidade da luz no vácuo como 3 vezes 10 elevado a 8. Então, esses são os dados que a questão nos trouxe. Então, vamos analisar. Letra A. A onda C possui frequência menor que a frequência de corte. Então, vamos averiguar isso aqui, essa afirmação. A questão não nos traz a frequência de corte, então nós vamos calcular, né? Deixa eu ver se dá certo calcular aqui nesse espaço em branco. Como é que se calcula a frequência de corte? Nós já aprendemos, né? F é igual a W, ou φ, né? Tanto faz, dividido por H, ok? Quanto é o W? A função trabalho, tá? A função trabalho, a questão nos dá, ó, 4,5, ok? Então, 4,5 dividido pela constante de Planck, tá? Quanto é a constante de Planck? Ele nos dá aqui logo abaixo. 4 vezes 10 elevado a menos 15, ok? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai dividir 4,5 por 4. Por mais que você não saiba corretamente qual é o valor, mas a gente pode ter uma noção. Quanto é 4 dividido por 4? É 1. Então, 4,5 dividido por 4 vai ser muito próximo de 1. Então, vai ser 1, alguma coisa, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ter um espaçozinho. Então, menino, cadê o lápis? Pronto. Então, a frequência de corte vai ser igual a 1, botar 1 aproximadamente, né? Vezes, como era 10 elevado a menos 15 embaixo, né? Esse 10 elevado a menos 15 sobe positivo, então vai ficar 10 elevado a 15, tá bom? Aqui é 15, viu? Deixa eu apagar aqui. 15, muito bem, certo? Então, a alternativa A diz que a onda C possui uma frequência menor que a frequência de corte. Então, não está correto, né? A letra B, deixa eu apagar aqui. Pronto.
A letra B nos fala que a energia cinética do fóton-elétron atingido pela onda D é de 13,5 eletronvolts. Então, essa continha ó, já está aqui na lateral, tá, pessoal? Essa continha aqui da letra B. Ele diz que a energia cinética do fóton-elétron atingido pela onda D é de 13,5 eletronvolts. Então, como é que a gente faz o cálculozinho da energia cinética máxima? Vocês já devem saber, né? EC é igual a H vezes F menos W, né? Ou menos φ, tá? Então, fazendo as substituições, aqui embaixo ó, nós temos EC é igual, ó, aqui embaixo, tá, pessoal? EC é igual a 4 vezes 10 a menos 15 vezes 4,5 vezes 10 a 15 menos 4,5. Fazendo as continhas, como aqui nós temos um 10 elevado a menos 15 e um 10 elevado a 15, dá igual a 1, né? Então, 4 vezes 4,5 dá 18, e 18 menos 4,5 dá 3,5, aqui embaixo, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Realmente, a energia cinética do fóton-elétron atingido pela onda D é de 13,5, tá, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. As outras afirmativas, se você quiser dar uma olhadinha para ter a ideia se está realmente errado, você pode olhar. Mas o que eu aconselho? Quando você for fazer um Enem, fazer uma prova, se for uma sequência de alternativas, se você já encontrar na letra A ou na letra B, pronto, morreu ali e vai para a próxima questão para você não perder tempo, porque o tempo é precioso, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos para o exercício número 5. Um outro exercício com mais uma tabelinha para a gente fazer uma análise das ondas. Então, nós temos aí. A tabela mostra frequências de 4 ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. Comparando-se essas 4 ondas, verifica-se que... Então, nós temos aí 4 ondas novamente, A, B, C, D, certo? E cada uma com a sua frequência, tá? Por que eu estou trazendo essas questões? Porque nós temos questões parecidas na prova, tá bom? Então, questões de você fazer análises, tá? Então, fiquem atentos a essas questões. Então, letra A. A energia de um fóton associada à onda D é maior do que a energia de um fóton associada à onda B. Então, vamos analisar a onda D e a onda B. O que a gente precisa analisar? A frequência. Nós sabemos que a energia de um fóton está diretamente ligada ou é diretamente proporcional à frequência da onda. Então, qual é a frequência da onda B de bola? 5 vezes 10 elevado a 14. Qual é a frequência da onda D de dado? 2 vezes 10 elevado a 17. Como nós temos aí uma potência de uma ordem maior na letra D do que na letra B, então com certeza a energia de um fóton que é transportado em uma onda D é maior do que a energia de um fóton em uma onda B. Então a alternativa A já está correta. Se vocês quiserem fazer análise das outras afirmativas, tudo bem. Novamente, o que eu aconselho? Se a alternativa correta já for a letra A, já for a letra B, enfim, passa adiante. Vamos analisar aqui só para a gente deixar bacaninha aqui a questão. Letra B, o comprimento de onda da B é igual ao dobro da onda C. Bom, se vocês não lembram, o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, né? Então, ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ele diz que o comprimento da onda B
é o dobro da C. Então, cara, se a frequência da onda B é maior do que a C, não tem como ela ser maior, nem muito menos o dobro, tá bom? Letra C. Os fótons associados às ondas A, B, C e D possuem a mesma quantidade de energia. Não, nós sabemos que a energia depende da frequência. Se nós temos frequências diferentes, nós temos energias diferentes. Na letra D, a energia do fóton associada à onda A é igual associada à onda D. Novamente frisando, se nós temos frequências diferentes, nós temos quantidade de energia diferente, também está errado. Na letra E diz que as 4 ondas possuem o mesmo comprimento de onda. Novamente, o comprimento de ondas, o comprimento de onda, né? Espero que vocês lembrem isso aqui do segundo ano, é igual a velocidade dividido pela frequência. Então, se nós temos frequências diferentes, nós não teremos comprimentos de ondas iguais, né? Então, beleza? Então, realmente a alternativa correta é a alternativa A, tá, pessoal? Então, encerrando aqui a aula, né? Eu sempre procuro colocar uma frase interessante de um físico, mas dessa vez eu coloquei aqui uma frase de Bill Gates, né? Dono da Microsoft, um dos caras mais ricos do mundo, né? Ele já foi o mais rico do mundo, não sei se hoje ainda é, mas tem muito dinheiro. Então, o que diz a frase? Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Cara, que frase legal, né? Então, Bill Gates aí está falando da importância da leitura, da importância de você ter livros, ler livros, certo? Para que você tenha uma boa escrita, você precisa ter uma boa leitura. Isso é importantíssimo para vocês que estão aí próximos de fazer o Enem, né? Da temida redação. Então, leiam bastante, pessoal. Nem que não seja por livros físicos, mas que sejam por livros virtuais. Hoje a gente tem a facilidade da internet, do celular, do computador, enfim. Então, leiam livros sempre que possível, tá bom? Fim por fim, feito por mim. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos e se cuidem, tá, pessoal? Tchau.